amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estarmos juntos de novo. Hoje queremos olhar para algumas afirmações de Jesus. Naquele sermão mais conhecido como da montanha, mas que na versão do evangelista Lucas ocorreu num lugar plano, provavelmente à encosta daquela montanha. O trecho está em Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45, e diz o seguinte, falando de Jesus: propôs-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me, irmão, tirar do teu olho o cisco, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Vemos que Jesus profere uma série de afirmações usando imagens figuradas para as verdades espirituais que ele quer ensinar. Primeiro, ele fala dos dois homens cegos. Jesus não está falando daqueles que são privados do sentido da visão, mas sim de quem é espiritualmente cego. Este não tem condições de liderar, de guiar os outros. Logo em seguida, veremos que se trata ainda daquele que não enxerga os próprios erros, as próprias fraquezas e pecados. Tais pessoas, muitas vezes, como sabemos, tendem a julgar os outros. Jesus, neste mesmo sermão, proibira veementemente os julgamentos e as condenações, linhas antes das que temos aqui. O autoconhecimento, isto é, o olhar para dentro de si, é fundamental na vida espiritual. Crescer no autoconhecimento faz parte da vida espiritual. Os santos muitas vezes se confessaram grandes pecadores, e nem o eram, mas tinham a consciência da gravidade da ofensa que o pecado representa à santidade do Criador e Redentor. Isto é, não eram cegos, viam a sua vida espiritual iluminados pela luz de Deus, como aquela luz de um avião que está pousando e desvela tudo que está perto do solo para fazer uma aterrissagem sem riscos. Jesus quer que compreendamos isso e procuremos cada vez mais essa luz, porque se permanecermos cegos, será bem difícil chegar ao nosso destino, que é a vida eterna. Ele também quer que busquemos quem nos pode ajudar, orientar adequadamente. É bastante óbvio que, se queremos chegar a uma cidade ou a uma rua numa cidade, não pedimos a ajuda de uma pessoa cega. Pediremos o auxílio de quem enxerga bem, ou correremos o risco de cairmos ambos por causa de algum obstáculo no caminho. Enfim, Jesus quer nos tornar conscientes de nossa própria cegueira espiritual. A seguir, Jesus fala de um mestre e de seu discípulo. Explica que o discípulo não está acima do mestre, mas poderá chegar a assemelhar-se a ele. Ou seja, ele é o mestre. Está abrindo o coração do Pai e ensinando tudo o que dele ouviu, como ele diz numa passagem do Evangelho de São João. Está revelando os mistérios do céu e da vida espiritual. E nós, como discípulos,
precisamos de humildade para ouvir, apreender e pôr em prática o que ele ensina. Assim, nos assemelharemos a ele. Porque Cristo não nos chama apenas a crermos, e sim a imitá-lo. Em seguida, Jesus insiste na virtude da humildade, da clareza espiritual, usando a imagem do cisco ou argueiro e da trave. Como é fácil ver a trave no olho do próximo, mas não em nossos olhos. E tantas vezes as faltas do outro são muito menores do que as nossas. Ainda na linha da falta de autoconhecimento, que é o que às vezes leva a esses comportamentos, lembremos de Pedro. Pedro tinha dito que mesmo que todos negassem Jesus, ele nunca o faria. Na verdade, não tinha a menor consciência de sua fraqueza, do seu medo e covardia. Achava-se irrepreensível. Os outros não o eram. Ele sim. No entanto, logo após, enquanto os outros fugiam, Pedro verbalizou a negação do Mestre 3 vezes. Por isso precisamos desenvolver a virtude da humildade e, com ela, não julgar o outro, não condenar o outro, quando o nosso próprio telhado é de barro. Jesus sempre repeliu esse tipo de comportamento e chamava os que o praticavam de sepulcros caiados, ou seja, hipócritas, como ele faz nessa passagem. Aliás, ele não se limita a uma proibição, mas dá o caminho. A primeira tarefa que temos é eliminar nossos pecados, vencer as nossas falhas, focar em nossa vida. Para terminar a nossa passagem, passemos àquela parte em que Jesus fala da árvore boa e da árvore má. Como pano de fundo, para contextualizar essas ideias de Jesus, que ligam o coração e a boca, a árvore e os frutos, temos o livro do Eclesiástico, que diz, no capítulo 27, versículos 7b e 8, o cuidado aplicado a uma árvore mostra-se no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os seres humanos. Quando se cultiva uma planta, espera-se que ela dê bom fruto, mas às vezes isso não acontece e é preciso cortar, arrancar essa planta em nosso jardim ou em nossa horta. Na minha casa, recentemente, plantamos uns podocarpos numa parte do jardim que antes não tinha plantas. Vários estão bem bonitos, mas 3 deles secaram e tinham sido todos comprados juntos da mesma safra. Embora se tenha regado e adubado por igual todos eles e o ambiente deles fosse o mesmo, esses 3 secaram. As plantas boas florirão e darão bons frutos. As ruins não darão fruto ou serão amargos. Jesus quer exemplificar assim como são as pessoas. Há pessoas boas e pessoas que praticam o mal. Os frutos que ele cita representam as virtudes e os vícios. Os bons frutos são as virtudes e os maus são os vícios. A pessoa boa tira bons frutos do tesouro do seu coração, mas aquela que age mal tem um tesouro enferrujado no seu coração. Jesus sempre dizia para guardarmos tesouros para o céu, para a vida eterna. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Esse tesouro é como um depósito, como um baú com riquezas espirituais, com os dons do Espírito Santo e com os méritos que acumularmos pela nossa abertura à graça que Deus sempre está derramando. Podemos notar ainda a ligação que Jesus faz entre o que está no coração e as nossas palavras. Ele disse que a boca fala do que o coração está cheio. No contexto desse sermão, Jesus vem condenando sucessivamente os vícios da língua, julgamentos, condenações, e indicando que devemos abençoar os inimigos e os que nos perseguem e nunca amaldiçoar.
Ele quer ganhar o coração dos que o ouvem. Quer que os corações se transformem para imitá-lo. E é muito bom que se comece pela boca, por aquilo que se diz ao próximo. Isso é particularmente importante em nosso mundo de hoje, com essa globalização em que nos lançam as redes sociais, onde não existem as repercussões normais de uma conversa face a face, de modo que assim as agressões verbais ficam facilitadas, assim como a rudeza, a grosseria mesmo, os julgamentos rápidos e que são rapidamente passados adiante, inclusive por cristãos, os cancelamentos das pessoas. Nas redes vemos o que está saindo do coração das pessoas. São comportamentos que certamente não estão de acordo com o ensinamento que Jesus dá no Sermão do Monte. Se os cristãos estão agindo assim, parece que não se deixaram formar pelo que Jesus, o Mestre, ensinou. É muito fácil repelir passionalmente os pecados dos outros. Muito mais difícil é repelir os nossos. E foi isso o que Jesus esteve enfatizando. Se a boca fala da abundância do coração, esforcemo-nos para enriquecer nossos corações com a palavra de Deus, louvando-o, porque aquilo que dizemos também vai penetrando em nossa vida, em nosso coração, vai formando o nosso modo de pensar e a nossa vontade, e vai moldando-nos à imagem de Cristo. E façamos isso não apenas porque Ele o merece, mas porque nós precisamos disso. Peçamos ainda a Deus a força de expulsar de nossos corações aquilo que é mal e a graça da cura dos nossos corações das suas desordens espirituais. Porque o fruto da árvore boa, que todos queremos ser, é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a afabilidade, a fidelidade, a brandura e o autodomínio ou temperança. Todos frutos do Espírito Santo, que Paulo refere na Epístola aos Gálatas, sinal de que é o Espírito que habita nossos corações e onde está o nosso tesouro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.